Vamos falar um pouquinho a respeito do Cavaleiro de Espadas no amor. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente está falando de um elemento que não é associado ao sentimento, né? Afinal de contas, as espadas é o naipe que fala do racional, e a gente tem que lembrar também que racionalidade não necessariamente quer dizer inteligência, vide o pessoal que defende a Terra plana e outras teorias malucas por aí, né? Mas a gente tem que lembrar também o seguinte: o próprio cavaleiro é uma figura da corte que fala sobre movimento, que fala inclusive sobre até uma questão de agressividade. Então a gente tem um naipe que é, por natureza, agressivo e um arcano, né, uma posição aí, um elemento da corte que também tem agressividade. E aí quando a gente junta esses dois fatores que são bastante reativos, vamos dizer assim, com o tópico amor, é óbvio que a gente não vai ter um arcano que vai ser tão amoroso assim, né? Na verdade, o Cavaleiro de Espadas ele vai falar muito mais sobre uma reatividade, sobre uma rapidez, sobre uma questão que vai agir dentro do campo amoroso de uma forma mais prática, mais direta, mais imediata, e não tanto aquela coisa galante, aquela coisa de fazer a serenata, né, de conquistar com aquela conversa melosa e tudo mais. Então a gente tem que ter isso muito claro, certo? Vamos entender o seguinte: a gente está falando de um arcano aqui que é extremamente truculento. Ele não tem medo de passar por cima das pessoas, por cima dos obstáculos, e ele é muito corajoso, certo? Então, a gente está falando o quê? Qualquer situação em que a gente fale sobre amor e a gente tem o Cavaleiro de Espadas, a gente vai falar de algo que é muito rápido. São relacionamentos que começam muito rápido e que tendem a terminar muito rápido também, porque o Cavaleiro de Espadas não é um arcano de muita paciência. Então ele vai passar por cima dos obstáculos. Se ele quer você, tenha a certeza, ele vai namorar você. Mas no momento em que você começar a desagradar, no momento em que ele começar a ver, tipo assim, opa, né, o negócio não está muito bem do jeito que eu quero, não adianta argumentar, não adianta você querer ali usar a questão emocional. O Cavaleiro de Espadas ele não vai ter paciência para você. Então, assim, da mesma forma que ele quer você e ele vai atrás, se ele entender que, olha só, não tem mais para mim, não vale mais a pena, eu não estou conseguindo uma vantagem dentro desse relacionamento, ele corta você e acabou, certo? Mas é aquela pessoa também assim, que se ele quiser, ele vai atrás de você e ele vai fazer o possível e o impossível para conseguir estar com você. E aí, obviamente, não vamos romantizar esse tipo de situação, porque a gente tende a achar, tipo assim, né, que maravilha, porque ele vai lutar comigo. Não, ele vai te pegar à força, sabe? Então, assim, o que eu tô querendo dizer, que o Cavaleiro de Espadas em situações amorosas, é óbvio que a gente tem que analisar todo o contexto do jogo, a gente tem que ver também com qual arcano maior ele tá, se a gente está falando aqui do método europeu, né? Mas assim, é um arcano que não é fácil, é um arcano que tem muita agressividade, que ele é muito rápido, ele é decidido, então ele colocou uma ideia na cabeça, ele vai atrás, certo? E aí, ele é muito teimoso também, né? E ele está muito em busca de alcançar aquele objetivo. Só que ele não tem a destreza do rei de espadas, né? Então é aquela situação em que ele vai atrás, mas ele vai de uma forma, eu não vou dizer amadora, mas eu vou dizer assim, que ele não tem tanta percepção dos limites, ele não tem tanta percepção a respeito de como é que eu vou ir atrás dessa pessoa, como é que eu vou fazer. Então ele não vai fazer uma coisa assim super planejadinha, ele não vai fazer uma coisa em que ele vai pensar, vai ponderar, vai olhar as hipóteses e falar, poxa, será que é melhor fazer assim ou assim? Não, ele vai dar na telha ali e ele vai atrás, certo? Então, assim, vamos tomar cuidado em relação a isso. Quando a gente fala de parceiro, né, se o seu parceiro aí é um cavaleiro de espadas, a gente está falando de um perfil que é muito dominador. Então, assim, ele quer as coisas da forma dele e você que se vire para atender. E não adianta argumentar, especialmente se for no campo emocional. Então, se você quiser falar para você, porque eu não me sinto bem dessa forma, porque eu não estou satisfeita com o relacionamento, eu quero discutir a relação. Discutir a relação é uma coisa assim, que o Cavaleiro de Espadas ele não tem paciência. Você vai falar em discutir a relação, ele vai bater a porta e vai sair.
pro bar, sei lá o quê. Por quê? Porque não é um arcano que está interessado em argumentar. Ele está, por mais que seja elemento ar, né, e a gente fala, elemento ar é o elemento da razão, por causa do naipe de espadas, aquela coisa toda, mas não, né, ele não está interessado na sua opinião, ele não está interessado em como você se sente, nos seus dramas pessoais, nas suas questões. Ele quer simplesmente, aquilo ali e pronto, certo? Então, assim, é um arcano também que ele é muito honesto. Tá? E aí a gente vai pensar, tipo assim, poxa, é bom porque a gente tem tantas pessoas aí que fazem muitos joguinhos emocionais e às vezes elas ficam muito dissimulando o que elas sentem. O Cavaleiro de Espadas não dissimula, ele vai falar para você na lata o que ele está sentindo, da forma como ele está entendendo a situação. Você goste ou não. E esse é o grande problema, né? E como não existe muita emoção ali, não é aquela coisa que você vai olhar tipo assim, nossa, sabe, que cara romântico, que cara, né, que vai ali fazer todo um gesto pra mim. Não, ele vai falar, olha só, por exemplo, tá? Vou citar um exemplo aqui. Às vezes o cara ele tá numa relação com você e ele quer só porque ele tá querendo, vou dizer de uma forma mais suave, como o Cavaleiro de Espadas não diria, tá? Ele não diria assim, mas ele está com você só porque ele quer desfrutar dos prazeres carnais com você. E aí você vai chegar um dia e vai fazer ali uma discussão da relação, porque afinal de contas você não está muito satisfeita com a postura dele, porque, como eu falei, ele é truculento, ele é agressivo, ele é direto, ele não tem romantismo, e você vai falar para ele tipo assim, porque eu sinto falta de um pouco de romantismo, de você me levar para jantar, de você fazer certas gentilezas para mim, como abrir a porta do carro, né? E aí ele vai falar tipo assim, mas dane-se, sabe? Eu não vejo importância nisso. E aí se você insistir, e aí ele de fato estiver numa relação com você, não porque ele gosta de você, mas só porque ele aprecia o seu corpo, ele vai falar tipo assim, não, eu só quero te comer. Sabe? É dessa forma truculenta, dessa forma direta, agressiva, sem se preocupar com o sentimento do outro, certo? E aí a gente tem que entender o seguinte também. Quando a gente fala de amor, isso é um arcano que é muito rápido. Então se você perguntar tipo assim, eu vou namorar fulano, sai o Cavaleiro de Espadas, você pode ter certeza que em uma semana você está namorando ele, certo? Mas também é aquela coisa, isso vai durar ou não vai? Depende. E aí vai também de como é que você deve agir com ele, no sentido de que, tipo assim, se você quiser preservar essa relação, né? Geralmente eu já aviso, Cavaleiro de Espadas num relacionamento amoroso, naipe de espadas no geral, né? É muito complicado, tá? Mas assim, para você manter uma relação com uma pessoa assim, você tem que se submeter muito, você tem que ser uma pessoa muito passiva, uma pessoa que abaixa a cabeça, uma pessoa que fala assim, senhor para tudo, certo? E aí você tem que ver, tipo assim, isso vale a pena, né? O que essa pessoa tem para te oferecer para você se submeter a esse tipo de coisa, tá? Outra coisa é o seguinte, são arcanos, né? Desculpa, são pessoas que tem uma coragem muito grande, tá? Então, assim, é um cara que, tipo, às vezes ele vai te dominar, às vezes ele vai ali submeter você de todas as formas, mas se alguém mexer com você, se alguém fosse engraçar pro seu lado, ele vai meter bomba, né? E aí é o cara que tem tendências a ser brigão. Tô falando cara aqui, né? Mas você pode pensar numa mulher também, tá? Uma mulher que é mais explosiva, uma mulher que é mais agressiva, que é mais dominadora, todas essas características se aplicam também, obviamente fazendo as adaptações, tá? Mas uma coisa você pode ter certeza, é um cara que não vai mentir para você, ele não vai dissimular, ele não vai falar coisas que ele não sente, que ele não pensa de fato. Agora, isso não necessariamente quer dizer que seja alguém que vai te dar um relacionamento bom, que vai te dar um relacionamento saudável. Então, é importante o que? Você quer estar com um cara assim, né? Você vai ter que ter muita paciência, vai ter que ter muita compreensão. Eu, de forma alguma, recomendo que você esteja com alguém na esperança de que eu vou mudar essa pessoa e tudo mais, tá? Pode ser um cara que ele não tem aquele galanteio, mas ele tem aquela presença, ele tem aquela coisa assim, meio de militar, sabe? Então é uma figura que desperta o tesão na gente, porque tem aquela coisa masculina, né? Aquela presença muito forte. Mas pode ser um cara também, se a gente for falar no campo sexual, né? Que chega lá muito rápido, porque Elemento de Espadas é rápido, o Cavaleiro também é rápido. Então assim, é o gozo muito rápido, certo? Mas é alguém que vai te excitar, com certeza, se você gostar, né? De caras assim que sejam mais impositivos, né? Aquela coisa meio assim militar mesmo, né? Que vai chegando ali e não quer saber.
pode ser um pouco agressivo demais, e aí, dependendo da configuração aí, pode levar a posturas, inclusive sexuais, que sejam abusivas, que sejam situações ali não dignas para as pessoas que se relacionam com eles, mas é aquela coisa também, né? Não tem muita conversa, nem com você, nem com ninguém. Então, é um cara que vai te defender no sentido de, eu preciso proteger o meu território, né? Aqui ele se assemelha um pouquinho à questão do imperador, mas é também um pouco volátil, no sentido de que, tipo, começou a me desagradar, né? Eu caio fora, porque afinal de contas eu preciso chegar a um objetivo. Então, assim, é uma figura interessante, não vou dizer que é uma figura muito indicada para você se relacionar, especialmente se você quer alguma coisa mais duradoura, porque é um arcano que fala de muita velocidade, então às vezes a relação não dura muito com essa pessoa, porque você vai chegar a embates, você vai falar tipo, eu não quero dessa forma, tal, ele não vai querer te compreender, e aí ou você baixa a cabeça, cede e vai ser da forma que ele quer e você vai engolir vários sapos, né? Ou então você vai entender, tipo assim, opa, não é pra mim mesmo, e aí ou você cai fora, ou ele vai cair fora, ou vocês vão chegar à conclusão de que realmente não é pra vocês. Então a gente pode ver o seguinte, não é um arcano que é amoroso, né? No campo amoroso, elementos espadas é um pouco complicado, mas é um arcano que, tipo assim, se você tem interesse em, às vezes, alguma coisa que seja mais excitante, algum casinho, uma situação ali em que você não tenha tanto apego emocional, não tenha demandas emocionais, então sei lá, estou usando bastante um vocabulário que um cavaleiro de espadas usaria, tá? Então se você se chocar com isso, inclusive, não é uma boa figura para você se relacionar, porque ele vai fazer muito pior, pode ter certeza. Mas se for um cara tipo assim, que você quer como alguém para algo casual, né, o pau amigo, aquela coisa assim, poxa, é muito bom, porque ele vai te excitar, ele vai fazer com que você tenha todas aquelas sensações, né, de você quase cuspir o coração, né, o coração sobe pela garganta assim, você fica maluca, né, mas para um relacionamento aí de longo prazo, você tem que ser uma pessoa extremamente condescendente, extremamente passiva, para você conseguir aguentar o tranco, tá? E vou te dizer, não é fácil, então tenha muita consciência a respeito disso, tá certo? Então esse foi o Cavaleiro de Espadas no Amor, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixe o seu like, comente, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. E se você quiser atendimentos com tarot também, tem o link aqui na descrição do vídeo, tá bem? Então é isso aí e a gente se vê na próxima.